Tem uma sirene aqui para tocar e não é boa para o torcedor do Palmeiras. Podemos tocar essa sirene? Opa, você que manda. É uma sirene que não é boa para o torcedor do Palmeiras. A negociação Vitor Roque está suspensa. Eita! Está suspensa. Acabei de receber aqui, ó. La Liga informou agora há pouco ao Barcelona que por questões burocráticas, de acordo com o protocolo da entidade, o jogador teria que ser devolvido ao Barcelona. Na janela espanhola teria que estar aberta, né, para concretizar a rescisão de contrato. Então, assim, ó, como a janela está aberta, está fechada no momento, não pode ter um reempréstimo. Então, o Betis não pode reemprestar o jogador para o Palmeiras, como estava se ventilando, como a gente falou, inclusive, aqui. Então, assim, a negociação pelo Vitor Roque está suspensa e o Palmeiras agora vai esperar reabrir a janela para retomar a negociação. Então, Vitor Roque não vem agora, está suspensa. O Betis e o Palmeiras já tinham um acordo, o Barcelona já tinha um acordo. Como eu informei hoje de manhã, o Betis já tinha dado sinal positivo para o Palmeiras, estava tudo certo, só que a Liga chegou e falou assim, meus amigos, não pode fazer isso agora. Então, é notícia que a gente traz agora, confirmação do Palmeiras, minha fonte do Palmeiras aqui acaba de me dizer que a negociação está suspensa, Vitor Roque não vem agora. Informação de momento, então, agora no de primeira, às 2h14 da tarde. Então, por hora, Vitor Roque não pode vir. E PVC está chegando aqui com a apuração. Ele saiu do estúdio para atender o telefone. Vamos por partes. Então, calma, a gente tem essa informação agora que o André Hernan trouxe. Lembrando que a janela no Brasil... Tá. Calma aí, vamos só situar a galera, porque a janela no Brasil agora está aberta, mas a janela espanhola está fechada. Então é dentro disso que a informação do André Hernan, que a informação traz, que como a janela lá na Espanha está fechada, nesse momento ele não pode ser negociado justamente por isso, porque a janela está fechada. E agora o PVC saiu para apurar, retornou e vai contar pra gente um pouco mais dessa história. Quem está fazendo negócio na Espanha não trabalha ainda com essa informação. Trabalha com a informação de que a FIFA não diz isso. Ou seja, pela regra da FIFA, a negociação pode acontecer. Tem uma questão burocrática para se resolver, o que é mais um entrave, é mais um dificultador. Já tem muitos dificultadores. Uma hora e meia atrás, eu falei com as mesmas pessoas que estão trabalhando nesse cenário e que diziam, olha, de 0 a 10 é 6. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Beleza. Então, como a gente estava dizendo semana passada, não estava fechado, podia fechar até terça-feira. A história continuava nesse mesmo tom. Aí veio essa história do tweet da Liga Espanhola. Na Espanha... Foi um jornalista que fez uma live na plataforma Twitch lá na Espanha, dando essa informação de que pelo fato de a janela na Espanha estar fechada, ele não poderia fazer essa transação não poderia ser concretizada nesse momento. Foi isso que aconteceu e que abriu essa brecha, essa lacuna, para que todo mundo fosse atrás dessa história, Eu interpreto, e aí passa a ser uma interpretação, que é mais um entrave burocrático que tem que se resolver. Mas eu não entendo como um entrave definitivo, até porque quem está tentando lidar com a negociação na Espanha não está lidando como um entrave definitivo. Pode ser definitivo? Pode. Não estou dizendo que não vá ser. Mas quem está tratando disso está dizendo, pela legislação da FIFA, isto não existe, isto pode continuar se negociando. Se a negociação vai avançar ou não vai avançar, é um outro problema. Estou falando do que está se tratando na Espanha. E o André está falando sobre qual é a perspectiva dentro do Palmeiras. Então a gente vai trazer vários lados dessa notícia. O Anderson Barros está na sede da Federação Paulista nesse momento. Assim, esse lado é o lado palmeirense da negociação. O que acontece? O Palmeiras estava totalmente pronto para assinar o contrato com o Vitor Roque, para finalizar a negociação, valores a operação. Acertados, tudo certinho. 25 milhões de euros, o Barcelona segurando 20% dessa negociação. O que aconteceu? O Betis falou, beleza, vamos abrir mão do jogador.
Até tinha um papo de uma compensação financeira que o Betis depois falou, beleza, ele não vai jogar aqui, a gente não vai querer o jogador. E o Barcelona Ele até entrou em campo ontem pelo Betis contra o Getafe, mas era por o 10 último jogo dele. 10 minutos. Era até então o último jogo já tratado como uma despedida mesmo. Era até então o último jogo dele, ele desceu do ônibus conversando com o Manu, que é o diretor esportivo, numa boa, foi embora. Tava tudo certo para ele vir para o Brasil a fechar as últimas pontas e ser anunciado terça-feira. E aí o que acontece? O Betis já estava tudo ok. Por quê? Pela relação Barcelona-Betis. Mais ou menos. Vamos lá, vamos por partes. Vamos lá. Por que você tem um empresário, que é o empresário que fez os negócios do Neymar, que fez uma porção de negócios a vida inteira, que vai passar 20 dias negociando para tirar um empréstimo? Não estou excluindo a possibilidade de você ter um vacilo do seu departamento jurídico. Mas se você tem toda a experiência de 30 anos fazendo negócio nesse cenário, por que ele vai fazer um negócio de quebrar um empréstimo do Betis depois do fim da janela espanhola para o mercado brasileiro se a jurisdição não permite? Não estou excluindo que exista um vacilo de um escritório de advocacia gigantesco que cometa um erro desse, ok. Mas vamos lá, faz 20 dias que a janela espanhola fechou. Por que depois de 20 dias a janela espanhola fechou, vai se descobrir que não pode ter uma transferência que você está trabalhando há 15 dias? E os clubes que tratam essas transferências todos os anos na Espanha, eles já sabem quais são as burocracias, já sabem quais são os trâmites que devem ser feitos. Tem um monte de gente atravancando o negócio, inclusive o Betis. O Betis, assim, hoje de manhã, a informação do UOL era que tinha fechado, e de manhã, quem está trabalhando no negócio continuava dizendo, é nota 6, não é fácil, é um negócio de 3 partes. Amanhã a gente vai ter uma noção mais clara. Pode ter um entrave desse? Claro que pode ter. Mas entende a minha pergunta? Sim. Por que você tem um escritório Porque que não tem, é um fato inédito. tem Todo ano tem janela, abrindo e fechando. Exatamente. Então, assim, ou não, você vai dizer assim, não, mudou a legislação da FIFA em janeiro e agora não pode mais quebrar um empréstimo. Isso é uma coisa. Outra coisa, e aí o escritório dos advogados do cara não sabia disso. Continua sendo um vacilo enorme. Porque, cara, não estamos falando de gente que está fazendo transferência internacional há 30 anos. Então, peraí, tem uma legislação nova, tem uma jurisprudência nova? Se não tem, tem uma bobagem de um escritório de advocacia e de um escritório de um empresário de jogadores. Não me parece... E do próprio clube também. O clube também tem que saber os trâmites burocráticos. Eu não estou dizendo que isso não pode ser um entrave. Eu acho que tem mais um entrave burocrático dos vários entraves burocráticos que existem. Mas este entrave burocrático, se é porque a janela fechou, então, peraí, você tinha que saber, porque a janela fechou faz 20 dias. É algo muito corriqueiro, né? E algo que acontece em todo ano, pelo menos 2 vezes ao ano. Bom, a gente está reunindo as informações aqui aos poucos, apuração em tempo real do Hernan e também do PVC. A gente vai atualizando vocês a cada momento e agora a gente vai começar a averiguar sobre essa questão burocrática, né? Aqui chega a notícia em tempo real. Hernan está ali no telefone, eu estou acompanhando. O que estava assim, muito desenhado nesse projeto e que o PVC está falando, é que assim, o que me estranha é assim, se esse negócio, como estava, e eu estava apurando que esse negócio de fato iria sair, a chegada dele era cada vez mais próxima, inclusive hoje de manhã noticiei do ok do Betis, falei com muita gente na Espanha, aliás, vinha falando com muita gente na Espanha no fim de semana. O que me causa estranheza, e eu entendo o que o PVC está falando, é como o Barcelona aceita uma proposta de 25 milhões sabendo que não pode, né? Como é que você Palmeiras envia um documento, você Barcelona, um clube gigantesco, aceita um documento, aceita uma proposta e sabe que não sabe que isso aí pode? Então, eu acho que é a Liga que levantou a mão e falou assim, meus amigos, vocês estão fazendo uma operação que não pode. E eu vou bater na mesma tecla, é um procedimento praxe, não é algo inédito. E a informação que o Palmeiras tem é a informação assim, o Barcelona, hoje de manhã, agora há pouco, melhor dizendo, foi informado pela Liga que não pode.
O Barcelona foi informado Mas então, que não pode. aí vamos combinar que vou dar pancada em todo mundo. Porque aí tem um erro de departamento jurídico do Barcelona, do Palmeiras, dos agentes e do Betis. Do Palmeiras não. É só. Claro que sim. Mas o Palmeiras não tem obrigação de saber. Claro o que acontece tem na obrigação, é Liga. legislação FIFA, André. É lógico que tem obrigação. Sei. Claro que tem obrigação. Você vai buscar um jogador. Fechou a janela europeia, não posso mais transferir. Não, por quê? A legislação é FIFA, a legislação é todo ano a mesma coisa. Se você disser assim, não, mas mudou a legislação dia 25 de janeiro, aí é outra coisa. Mas a legislação existe. O advogado tem que saber. O Léo Holanda tem que saber. O André Sica tem que saber. O Anderson Barros tem que saber. O advogado do Barcelona tem que saber. O presidente do Barcelona tem que saber. Sim, é todo mundo lógico. tem que Então, saber. assim, cara, não pode por quê? Porque fechou a janela europeia, mas a janela da Espanha fechou dia 1º de fevereiro. Então, peraí. Então, a Holanda está tratando desse negócio, que é uma coisa que está acontecendo. Ele deveria estar lá, já que ele é o diretor de futebol, ou não necessariamente? Ele pode delegar esta função? Não sei se ele estando lá, ele poderia remediar essa situação toda diante do que vem acontecendo. O Anderson Barros, ele não é um diretor de contratações. E ele tem responsabilidade sobre isso. Mas essa função foi delegada para o Léo Holanda. Tem duas razões que foram expostas, ditas informalmente. E nenhum vice-presidente do Palmeiras, nem a Leila Pereira falou, mas o que se fala são duas coisas. Que o Léo Holanda tem um círculo mais fácil e que o Léo Holanda é um rosto desconhecido. Então quem viaja é o Léo Holanda, que é advogado. E aí ele cuida do trâmite burocrático. Esse é o ponto. Então o Anderson Barros passa a delegar e coordenar. Tem responsabilidade? Claro que tem, ele é diretor de futebol. Então todo mundo tem responsabilidade. Veja, eu não estou dizendo que esse trâmite burocrático não vai atravancar o negócio. Eu só estou estranhando o seguinte: a legislação não se tem notícia de que mudou. Inclusive pelo que eu falei agora com a pessoa que está tratando o negócio na Espanha. Assim, a FIFA não diz isso. Se a FIFA não diz isso, não tem por que a Federação Espanhola dizer. Não pode. A Liga Espanhola dizer não pode. A gente interrompeu aqui porque surgiu essa informação de última hora, mas eu tô com você para levantar a bandeira. Olha, fecha essa janela para a gente não ter mais esse trabalho todo, para não ter essa preocupação toda. Agora, pensando já nesse caso, dá para dividir essas responsabilidades, caso depois de toda essa expectativa criada na torcida, que é o que mais interessa, né? É o torcedor lá contando com isso, perguntando aqui pra gente todos os dias. Aí o negócio não dá certo porque não sabiam qual era a legislação. Isso não soa um pouco estranho, um pouco amador, talvez? Alguém vacilou na primeira regra do rolê da transferência, né? Eu acho que a leitura de que tem boi na linha é correta, não é normal, né, gente? Assim, não é normal, é um vacilo. Se for isso, é um vacilo muito grande. Mas eu tendo a duvidar de que seja um vacilo. São pessoas muito experientes envolvidas nessa negociação, com um jogador de primeira linha, né? Primeiras prateleiras. Então, alguma coisa está bem estranha nessa história. Agora, aquilo que eu estava falando antes da gente precisar falar do Vitor Roque, é que o Abel gosta muito do Fabinho, né? Então, aquela troca pelo Lucas Evangelista, não sei, o Abel falou no começo do ano que não gostaria de trocar o Fabinho, ele nunca autorizou que se negociasse o Fabinho, ele falou isso. Então, precisa ver se o Fabinho, o Hernan falou que o Fabinho não estaria sabendo ainda, né? Precisa ver também como o Abel vai se colocar nessa história. Sem dúvida nenhuma, o Lucas Evangelista seria muito bom para o Palmeiras, assim como o Vitor Roque. Agora, se o negócio do Vitor Roque azedou agora, me parece que ele poderia vir quando o Estevão estivesse saindo, né? E aí o Palmeiras não ficaria sem essa peça, o que também funcionaria para o Palmeiras. E aí, não dando certo agora, já que está suspensa, o Palmeiras será que já começa a trabalhar para essa vinda, para garantir pelo menos no meio do ano, como a Mili está colocando? Ele poderia vir naquele plano inicial de quando a gente começou a noticiar a vinda do Vitor Roque. De que seria para o meio do ano, a gente falou que várias vezes no dia primeiro. Eu me lembro que quando eu noticiei uma semana antes do Natal, eu me lembro memória fotográfica, eu estava no aeroporto indo para as minhas mini férias ali de semana de Natal. E eu me lembro assim, muito bem, o Palmeiras tem interesse no Vitor Roque, houve um contato da diretoria com o staff do jogador e a resposta do staff foi, pode ser para o meio do ano, para o Mundial. Então assim, vai ter que ser esse plano.
Então, o plano B, né? O plano que era A virou B e vai ter que acionar esse plano B. E como o Estevão vai jogar um Mundial, depois ele vai para o Chelsea, então a gente pode ver um pouquinho ali de Vitor Roque com o Estevão no Mundial. Já daria para ele vir para o Mundial, o Vitor porque Roque. aí, como a temporada acaba meio de maio, aí você libera o cara. O processo o empréstimo do Betis é até o final do Campeonato Espanhol. Se você pensar que ele que tem a Conference League acaba quando? Acaba antes do final da Champions, que é 31 de maio. Então tá tranquilo. O último jogo da temporada europeia é 31 de maio. Se chegar E é a chance né? maior dele jogar a Conference League, né? Porque o Couto Hernandes, que foi contratado né, junto à MLS, né? Ele jogava no Columbus Crew, ele foi pro Betis, mas ele não está inscrito na Conference League. Então isso aumenta a possibilidade de o Vitor Roque estar em campo. Então, esse é um ponto que aparentemente estava vencido, Luísa. Porque assim, vamos lá. A gente sabe, o Vitor Roque jogou como titular contra o Getafe e foi expulso. Contra o Getafe, não. Contra o Gent, quinta-feira, ele foi expulso. Sim. Ele pode pegar 2 jogos de suspensão. Então, de cara, porque ele foi expulso que foi o jogo do meio da semana, tá, gente? Ontem ele jogou pelo Espanhol. Ele foi expulso diretamente. Então, ele pode pegar 2 jogos de suspensão. 2 jogos de suspensão, ele pode ficar fora da próxima fase, e fora da próxima fase pode significar fora da competição. Porque o Betis pode ser eliminado. Final da Conference League, 28 de maio, me avisam aqui. Então, 28 de maio. 31 de maio é a final da Liga dos Campeões. 31 de maio. O Campeonato Mundial começa na segundo decanato de junho, 11 de junho. Então, a Conference League é um problema até a página 2. Porque ele pode ser suspenso por 2 jogos. Ele está fora da próxima fase, o Betis pode cair na próxima fase e aí já era. Aí você pega o Betis. O Betis ontem tinha 7 desfalques. 7 desfalques. E o Vitor Roque ficou no banco. Jogou 10 minutos. Então, isso leva a uma conclusão do que estava acontecendo. E jogou em outra rotação, né? Péssima rotação. Vamos lá. Agora, o ponto é... tem um entrave burocrático da Liga Espanhola. Por que quando você passa 3 semanas... sem entender o entrave burocrático e sendo que quem está negociando na Espanha não está levando em conta este suposto entrave burocrático. Que pode haver, mas é muito boi na linha. A Liga Espanhola não quer que ele saia, o Betis não quer que ele saia e conseguiu arrumar um argumento jurídico. Pode ser. Agora, o que se diz no escritório que está tratando do negócio é a legislação da FIFA não diz isto. Então, isso vai fazer o quê? Com que, se o Palmeiras tiver uma insistência, tem até quinta-feira à noite. Sexta-feira tem que inscrever. Tem 3 dias para resolver. A informação que eu tenho é que os agentes que estão tratando do negócio ainda têm reunião amanhã com Betis Barcelona para fechar o negócio. Vai fechar? Não sei se vai fechar. O PVC, só para contribuir com o que você está falando, hoje de manhã eu consegui, depois de muita insistência, ter uma resposta de uma pessoa do Betis. Tive ajuda aí de pessoas que eu conheço e tal. E aí a resposta dessa pessoa do Betis foi: agora é com o Barcelona. E o Barcelona estava fechado. 25 o Barcelona euros. quer a negociação, trabalha pela negociação. O Barcelona precisa, porque o Barcelona tem 2 pontos. Primeiro, o Barcelona precisa de dinheiro. Segundo, o Barcelona tem um limite de jogadores extracomunitários e o Vitor Roque não é comunitário. Não é comunitário. Para a próxima temporada, não adianta ficar com o Vitor Roque que não deu resultado. Renovou com o Lewandowski. Renovou com o Lewandowski. O Vitor Roque não é comunitário. E terceiro, ele tem que resolver a questão do fair play financeiro. Então ele tem que abrir mão de salário. Isso. Ontem surgiu uma informação barra boato. E ainda tem uma bolada envolvida aí, né? Uma grana, 25 milhões de euros. Ontem surgiu uma informação barra boato de que o Atlético Paranaense queria atravancar o negócio. Não é. Não é verdade. É verdade. Por quê? Porque o Atlético Paranaense tinha um dinheiro para receber do Barcelona. Eu conversei com o Atlético Paranaense e a informação é: o Barcelona quitou toda a transferência do Vitor Roque. O Barcelona pagou tudo o que tinha para pagar. O que pode ter de dívida do Barcelona com o Atlético Paranaense Meta. é se
o Vitor Roque voltar a jogar pelo Barcelona e voltar a pagar metas. Pagar bônus. Sim. Só isso. Mas ele não está jogando no Barcelona, não tem meta para pagar. Não dá para ter meta nem no Betis. Exatamente. Já que ele não está batendo meta nem no Betis, nem no Barcelona, vamos ver como ele foi nessa passagem por lá, como tem sido, né? Porque a passagem ainda não acabou. Números na tela para vocês. Olha aí, ó. Pelo Betis, 33 jogos, 1.735 minutos em campo, uma média de 52 minutos por partida. Ele foi titular em 19 jogos e como reserva em 14. 7 gols e 5 jogos na temporada. Agora, pelo Barcelona, foram 16 jogos, 353 minutos, média de 22 minutos por jogo. Titular em 2 partidas e reserva utilizado por 14 jogos. Desempenho, 2 gols. Ô Miri, eu me lembro da gente conversar aqui na semana passada dizendo que não é uma garantia de que o Vitor Roque vai dar certo, né? Essa passagem pela Europa mostra isso, não conseguiu vingar ou não conseguiu apresentar o que se esperava dele. O Palmeiras é capaz de recuperar esse futebol do Vitor Roque, que saiu daqui tão promissor, né, com expectativa de seleção brasileira? Pode ser o ponto da virada dele? E outra, é razão para o Palmeiras estar tão atrás assim? A torcida pode ficar tranquila com a chegada dele? Luísa, eu acho que a gente não tem dúvidas de que é um craque, né? O Vitor Roque, no Atlético Paranaense, ele já mostrou do que ele é capaz. Acho que ele é um jogador muito acima da média. Então, a insistência do Palmeiras, eu acho que se justifica. O fato dele ir para lá e não conseguir jogar, não se dar bem, tem uma série de fatores, né? Se não me engano, ele se separou também lá. Eu acho que a mulher voltou para o Brasil. Assim, não é fácil, né? Você é um garoto, não é garoto, é um homem, mas é muito jovem, né? Vai morar fora, meio sozinho, não se adapta. Tem muita coisa envolvida no que pode e não pode dar certo lá fora. Isso não tem a ver com ele ser ou não ser um bom jogador. Eu acho que esse caminho de volta para casa, ele é um resgate para muitos jogadores. E pode ser para o Vitor Roque, sim. Eu não consigo imaginar um treinador melhor para trabalhar com ele nessa volta do que o Abel. Acho que ele vai vindo, ele pode desencantar no Palmeiras, voltar a ter confiança, porque também isso afeta a moral do jogador. Ele vai lá para fora, vendido como um craque, um fora de série. Chega lá, não joga. Quando joga, não vai bem. Futebol, tudo na vida é confiança, né? Futebol também é confiança. O jogador vai minguando, moralmente vai minguando, tá sozinho, numa terra estranha, não fala direito a língua, não gosta da comida, não sabe o que fazer quando não está trabalhando. Isso tudo colabora. Então, a volta para casa, eu acho, para o Vitor Roque, um caminho a ser feito. Trabalhar com o Abel, para mim, seria o treinador ideal. O Abel sabe fazer isso muito bem, né? Fazer essa gestão de elenco, conseguir trazer o jogador, né? Ele entra muito na mente do jogador e isso me chama muita atenção. Toda vez que eu entrevisto jogadores do Palmeiras, a gente percebe como vem um discurso ali que vem do Abel. Ele consegue muito convencer o jogador, fazer o jogador acreditar nele. Ele pode ser esse cara que devolve essa confiança ao Vitor Roque. Mais do que isso, Hernan, você que acompanha bem os bastidores ali dentro do Palmeiras, como que o Abel enxerga o Vitor Roque, esse momento dele? Como que ele pensa em trabalhar o Vitor Roque para ele ser esse 9 que a torcida tanto quer? Ele tem as características de um centroavante que o Abel gostaria de ter. Se você for pensar que a gente comparava muito 2 anos atrás Endrick e Vitor Roque, inclusive é engraçado que eles são amigos, né? A gente comparava muito, né? O talento, o centroavante que sai de área, o centroavante moderno. Então, são as características que mais ou menos que o Endrick tem, né? Então, o Abel soube encaixar bem o Endrick, quando o Endrick desabrochou dentro do time profissional do Palmeiras, né? Então, assim, o Abel sabe trabalhar com jogadores com essa característica e ele queria um jogador com essa versatilidade, jogador que cai para o lado, jogador que sai da área, jogador que é forte fisicamente. Eu conversando com uma pessoa que trabalha com o Vitor Roque, me dizia o seguinte, que esse regresso do Vitor Roque ao futebol brasileiro seria mais ou menos uma aposta como foi com o Gabigol, que o Gabigol foi para a Europa, não performou em 2 times grandes lá da Europa, 2 times importantes lá da Europa, chegou no Brasil e conquistou o que conquistou no Flamengo. E que para ele retornar ao futebol brasileiro teria que ser uma escolha muito, muito pontual ali, muito certeira. E aí o Palmeiras é o clube que tem tudo isso, tipo estrutura,
time vencedor, time com elenco forte, com treinador, e por isso a escolha do Palmeiras para ele retomar esse bom momento, retomar uma seleção brasileira, retomar um bom momento. Então, a escolha do Palmeiras foi muito certeira, né? É claro que a negociação nesse momento está suspensa, como a gente está vendo e explicando aqui ao longo do de primeira, mas que essa retomada é uma retomada parecida ou à la Gabigol. Importante dizer aqui, se ela está suspensa, ela pode estar suspensa por decisão do Palmeiras. Mesmo que a Liga tenha dito alguma coisa. Porque assim, vamos lá, vou voltar para... É suspensa por hora, né? Tudo bem, por hora. Ok. Por hora. Sim. Agora não vai rolar, mas pode ser que amanhã mude. Se a FIFA abrir uma brecha, amanhã ele vem. Não, a FIFA não está... A FIFA cancelada. A FIFA não fechou brecha. A gente dizer. É importante dizer, a FIFA não fechou brecha nenhuma. É o que eu estou dizendo. O escritório que está trabalhando com esse assunto diz que a legislação FIFA permite. Então não tem brecha fechada pela FIFA. Não, eu estou citando um exemplo aqui, vai. Alguém fechou uma brecha. Tá. Abriu uma brecha? Hoje no Palmeiras de manhã, a frase era diferente. E suspensa é diferente de cancelada, tá? Isso também é importante ficar claro. É nesse momento, o andamento da negociação, mas não quer dizer caiu. Não caiu. Tipo assim, isso que a gente deixa bem Operação claro. Operação Rony no Catar, caiu. Operação Rony no Vasco, caiu. Essa do É bom dar os nomes, dar não. os pingos nos is. Vamos lá. De manhã, o Palmeiras tinha menos otimismo do que na Espanha. No Palmeiras se dizia assim, olha, a gente está vendo aqui que as coisas estão andando de um jeito que parece que tem mais gente otimista em Sevilha e em Barcelona do que aqui em São Paulo. Porque o negócio é um negócio que envolve 3 partes e que é muito difícil de fechar. Como eu disse, a meu ponto de vista continua sendo o mesmo que eu disse aqui na sexta ou na quinta-feira. Existe uma chance de fechar na terça-feira. Vai fechar? Ninguém está cravando que vai fechar. Existe uma chance de fechar na terça-feira. Quem está tratando o negócio continua neste mesmo tom. Ou seja, a legislação FIFA não cria nenhum entrave para ter fechado a janela de transferências da Espanha e ele não poder vir para o Brasil. Então, vamos lá. Pode acontecer alguma coisa amanhã, mas no Palmeiras não existe o mesmo otimismo que existe na Espanha. O caso do Vitor Roque jogar bem ou não, o Neymar está jogando bem no Santos? Ele está jogando bem na Arábia? Ele não estava nem jogando na É Arábia. o caso do Gabigol, que o Hernan acabou de citar, mas assim, o Neymar estava jogando bem na Arábia? Não, ele não estava jogando. E ele está jogando aqui? Sim. Então por que ele não pode jogar bem aqui? Né? A gente cansou de ver exemplos assim. O Evair, quando veio da Atalanta para o Palmeiras, ele não estava bem em Bérgamo. Falavam que ele tinha uma hérnia de disco. É o maior ídolo do Palmeiras no século XXI. Ele, o Marcos, o Dudu. Não, a volta para casa, para o Brasil, pode ser essa virada de chave, né? E o Gabigol fala isso de uma forma muito interessante, que é melhor você ser campeão, ser um ídolo aqui no Brasil, do que ser meio de tabela lá na Premier League. Ele falou isso num podcast e eu tô com ele nessa. Agora, Mili, pensando, se der tudo certo, né? Se a negociação for retomada, Vitor Roque vem para o Palmeiras, dá tudo certo. Como que você imagina ele em campo? Ele ali jogando como centralizado, centroavante mesmo, aquele 9 bem clássico, Estevão por um lado, e aí a gente pode ter Paulinho por outro, não sei como o Facundo também se encaixaria. Como que você vê, é claro, pensando nessa possibilidade de ele vir agora para poder atuar junto com o Estevão, enquanto o Estevão não vai embora para o Chelsea? Primeiro seria muito legal ver ele e o Estevão juntos, né? Seria realmente muito bom. Mas não sei se isso ainda vai acontecer. A gente vai ter que aguardar. Mas ele não é o cara que vai atuar como fazendo pivô, como um centroavante clássico. Eu acho que ele é o centroavante moderno, o atacante que vai se movimentar por todos os lados. Pode ser fixo na direita, na esquerda, mas ele não vai ficar paradão ali, como joga mais o Flaco Lopes, por exemplo. E a verdade, assim, o Abel no começo da temporada estava muito crítico ao Flaco Lopes, né? Ele escolheu fazer uma crítica pública ao Flaco Lopes. O Abel não faz isso ele não faz à toa. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Falou que estava muito magro, que voltou das férias de um jeito diferente, que o Abel estava trabalhando, ficou fora até do banco em 1 ou 2 jogos, e agora o Flaco voltou, né? Ele está mais forte, realmente, é visível como ele está mais forte, e está jogando mais ou menos como estava jogando no final da temporada passada. Então, eu acho até que o Vitor Roque pode jogar até com o Flaco,
Eu acho que ele é um jogador muito versátil. E a parte da genialidade dele é essa versatilidade, é essa inteligência tática. Ele se meu Deus, a palavra faltou. Se adapta, é isso. Ele se adapta à necessidade do jogo. Então vamos ver. A gente segue aguardando aqui, apurando em tempo real. PVC e André Hernan estão só ali no telefone. Qualquer informação nova a gente traz aqui. E aí, já preparei minha plaquinha, né? Vocês sempre perguntam. E o Vitor Roque? A gente está falando tudo do Vitor Roque, Tudo do Vitor Roque, a gente segue acompanhando essa história. Se não for até amanhã, é até junho. Então a gente vai falar até junho dessa história. Vamos falar. Aí eu vou fazer como a Mili, fecha a janela, pelo amor de Deus, mas é bom que a gente tem assunto aqui no De Primeira, né? Muito bem, a gente faz um rápido intervalo na TV, mas a gente continua no YouTube. Aliás, a audiência é muito legal, valeu, galera. E a gente volta para falar do São Paulo e também de mercado da bola, hein? Será que tá rolando uma sombra de Fernando Diniz? Começou a surgir um burburinho ali, mas o Zubeldia ganhou bem a partida de ontem. Deve ficar mais tranquilo? A gente vai tratar do mercado da bola do São Paulo já. Um minutinho, já voltamos. Olha aqui, Hernan repercutindo na Espanha. Diário Sport. Mas está no condicional. Isso é importante, estar no condicional. E a fonte do Sport é o Hernan. O Palmeiras suspende a negociação por Vitor Roque. Vitor Roque não vai ao Palmeiras por enquanto. O Clube Paulista acaba de romper os contatos com o Barcelona, com o Betis, para poder contar com o Tigrinho, com quem tem um acordo fechado. Segundo o periodista Hernan, avançou que o Verdão não foi informado porque a Liga não autorizaria a transferência. Mas eles estão colocando sempre no condicional. Todo voo pelos ares quando a Liga teria informado ao Barcelona. Que esse é um ponto importante. O esporte está tratando como condicional. Ou seja, a Liga teria informado. E o empresário que trata do negócio está dizendo, não, pela legislação, isto não existe. Então, tem uma dúvida no ar? Tem uma dúvida. Tem uma dúvida. Mas o empresário continua tratando, porque, pela informação do empresário, a FIFA não trava esse tipo de negócio. Bom, vamos dar uma olhada aqui no chat da galera do YouTube. Galera, dei o like aí pra gente, se inscrevam no All Sport também, estamos acompanhando tudo, a audiência é muito legal, obrigada. Francisco Souza mandou um superchat pra gente. Diz, tudo no Palmeiras vira uma novela, impressionante. Mas sempre a culpa é dos outros, não são do ramo. Ainda vem a presidente zombar do torcedor. Tá dando uma corneta aqui. E o Guilherme Fernandes diz... O Abel não criticou o Flaco de forma deliberada. O Flaco tinha operado o nariz e ainda que a operação seja suspensa, o que impede de trazer o Vitor Roque para o meio da temporada? A gente acabou de explicar isso, tem essa possibilidade, nada impede. E o Stefano De Domenici... A cirurgia foi estética no nariz? Muito obrigada. Foi estética a cirurgia no nariz? Peraí, foi... E aí... Ou desvio de septo? Não sei. O Stefano pergunta aqui, o Palmeiras não pode comprar o Vitor Roque nessa janela? Só poderia vir por empréstimo? Não, esse é o ponto. Mas esse é o ponto que já estava resolvido semana passada, Hernan. Sim. Porque você faz um empréstimo provisório. Não tem como fazer. Você faz um empréstimo provisório até junho e depois efetiva a compra. Se esse é o problema. Mas o ponto é que o agente está dizendo lá que a legislação da FIFA não impede a negociação. Acho que esse ponto ficou claro. E só para registrar o Wagner também, seu fã, viu, André Hernan? Porque ele mandou um superchat para te elogiar. Gastou dinheiro. André Hernan sempre acerta. Aí, Wagner. Vamos voltando. Estamos de volta, então, na TV e também no YouTube com De Primeira. Falamos bastante sobre o mercado do Palmeiras, sobre Vitor Roque. E o Vitor Roque, e qualquer novidade a gente vai atualizando aqui. Mas agora é hora de falar do São Paulo. São Paulo que estava passando por um momento ali de turbulência, mas venceu bem o São Bernardo, 3-1. Deu uma tranquilidade para o Zubeldia, embora no sábado o presidente já tenha mostrado ali, um apoio público, postou uma foto com o Zubeldia, mas ainda assim... Os burburinhos, a sombra de Fernando Diniz ainda rondava os corredores